O Senhor abençoe, meu Pai. Ó Deus amado, Todo-Poderoso, e através dessa palavra, que o Senhor abençoe a todas as famílias da terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Queria dizer para os irmãos que estou muito feliz e alegre por estar mais um dia na casa do Senhor, nesse grande culto de louvor e adoração ao nosso Rei, nosso Senhor Jesus. É motivo de muita alegria poder estar aqui ministrando mais uma vez a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que está em Gênesis, capítulo 37, do verso 3 ao verso 9. Do 3 ao 9. Nós vamos falar aqui de propósito, promessa e sonho. Não, Gênesis 37, do verso 3 ao verso 9. Verso 3 ao 9. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por sua palavra. Aqui, meus irmãos, o pai de José amava José, porque José era fruto da sua velhice, amava mais do que os seus outros irmãos. E os seus irmãos sentiam uma raiva de José, uma mágoa de José, porque o seu pai amava mais a José do que a eles. E José, quando contou o sonho para os seus irmãos se enfureceram ainda mais e tomaram mais ódio de José. Seus irmãos foram para o campo. Israel pede a José para ir ao encontro dos seus irmãos. Os seus irmãos já tramavam em matar José. E José vai ao encontro com alegria, com profunda alegria, ao encontrar seus irmãos, porque José tinha o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não sente raiva no seu coração, ele sente só amor. Ele sente amor pelo próximo. O próximo pode odiar, mas aquele que tem o Espírito Santo sente amor. E assim José sentia muito amor pelos seus irmãos. José queria estar ali com seus irmãos, queria estar sempre com seus irmãos, conversar, andar com seus irmãos, mas seus irmãos tinham ódio de José. Eles tinham ódio de José. Assim também somos nós, que estamos nessa terra, levando a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo junto conosco. Nós vamos encontrar pessoas que têm ódio, que também querem nos matar, querem nos destruir em todo o tempo. E devemos também orar por essas pessoas em todo o tempo. E José vai ao encontro dos seus irmãos. Seus irmãos tramavam em matar José. Pegaram José e jogaram ele dentro do buraco.
Mas Deus estava com José. Deus estava com José a todo tempo. E quando existe uma promessa na vida da gente, você pode esperar que vai passar pela prova, vai passar num propósito grande. Tem muitos que quando vem a tormenta, que você está na prova ali, que vem a tormenta, que Deus te deu a promessa, muitos murmuram, mas José não murmurou. José se manteve firme, mesmo ali, com toda a tormenta sendo jogado no buraco, ele se manteve firme, firme sem murmurar. Seus irmãos pegaram José, venderam José para os ismaelitas como escravo. José foi vendido como escravo. Eu fico imaginando a trajetória dali até no Egito, porque eles levaram José para o Egito, compraram José de seus irmãos e levaram José para o Egito. Eu fico imaginando o quanto José sofreu até chegar no Egito, mas não murmurou, não murmurou. Nós não devemos murmurar quando a prova vem. Nós que temos a promessa, estamos na presença do Senhor, devemos nós devemos ter consciência que se temos a promessa, estamos no propósito, nós vamos passar e muita coisa vai vir para a nossa vida, porque o inimigo ele está o tempo todo tentando nos atingir. Quando temos a promessa do Senhor, ele está o tempo todo tentando nos atingir, ele fica 24 horas tentando nos atingir. Nós temos que nos cobrir da palavra. A palavra ela é um escudo protetor para a nossa vida. Nós temos que orar o tempo todo, ficar em vigilância, orando o tempo todo, para que essa seta que vem em nossa direção não possa nos ferir. Porque quando o Senhor faz a promessa em nossa vida, Ele está conosco. Nós temos que ter certeza que o Senhor está conosco. Assim como José tinha certeza que o Senhor estava com ele, ele não blasfemou o Senhor. Ele continuou, com todo o seu sofrimento, continuou. José foi levado para o Egito e foi vendido para Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Potifar era um homem respeitado. José foi vendido para Potifar. Potifar gostava muito de José, porque quando José ele entrou na casa de Potifar, tudo começou a funcionar de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. O jardim começou a florescer. José passou a cuidar da casa de Potifar, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que é agraciado pelo Senhor, aonde ele chega, tudo vai se alegrar, tudo vai se limpar. E assim era com José. A partir do momento que ele chegou na casa de Potifar, tudo ali se limpou. E Potifar gostava muito de José, Potifar amava José. Mas, até ali na casa de Potifar, surgiu para José o ataque. O ataque pela qual eu estou dizendo, o ataque do inimigo. Porque o inimigo ele vai atacar em todo tempo, no seu propósito, ali no propósito que você está, ele vai te atacar em todo tempo. Só que José ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. José, ele tinha fé ali naquilo que ele sonhou. Ele sabia que aquilo ali veio do Senhor e aquilo ali era verdadeiro para a sua vida. A mulher de Potifar olhou para José e desejou José. Por achar que ele era seu escravo, ela achou que poderia ali pegar José e se deitar com ele. Só que ela não sabia que José era servo do Deus Altíssimo, servo fiel a Deus Altíssimo. Então, ela vai ali tentar a José. Nós temos que ficar muito de olho, meus irmãos, sobre as tentações da vida, as tentações que está aí no mundo aí, ó. Nós temos que fazer assim como José fez, fugir das tentações.
correr das tentações, porque tem muitas tentações nesse mundo. Nós devemos ter um foco, que é o Senhor Jesus Cristo, um foco direcionado ao Senhor Jesus Cristo. E José correu dela, e ela lavou a roupa de José, segurou a roupa de José na sua mão e teve ali um álibi para fazer acusação. Ela teve ali o álibi que Satanás busca em todo momento. Em todo momento ele busca em nossa vida, procurando um álibi para nos acusar. Porque o que Satanás quer é nos acusar para ter uma brecha para nos destruir. Mas, assim como Satanás, ele quer nos acusar e nos destruir, nós quando estamos cobertos da palavra de Deus, cobertos pelo Espírito Santo e cobertos pelos anjos do Senhor, não tem acusação nenhuma que vai conseguir nos atingir. José, ela mostra a roupa de José para o seu esposo Potifar e disse que José tinha tentado ali assediá-la. Levantou falso contra José. E José foi preso. E quando José chega no presídio, mais uma vez, um presídio que era imundo, um presídio sujo, um presídio que era ali tomado por bagunça, José chega ali e torna aquele presídio um lugar habitável, um lugar bom para ficar, um lugar que os presos até gostavam de ficar ali, o chefe do presídio até gostava de trabalhar naquele local, porque, mais uma vez eu digo, aquele que tem o Espírito Santo, aonde que ele chegar, aonde que ele estiver, o local vai se limpar. Tudo que é sujo vai bater em retirada. E aquele local vai se tornar um local limpo, um local bom de viver, um local bom de se ficar. Porque aonde habita o Espírito Santo se torna um local sagrado, um local limpo, sem sujeira. E José vai preso na prisão, se torna um presídio limpo, e lá tem 2 presos. Tem o copeiro-mor de Faraó e o padeiro-mor. O copeiro-mor teve um sonho e o padeiro-mor também teve um sonho. E vai a José e comenta sobre o sonho que eles tiveram. José revela o sonho do copeiro-mor e do padeiro-mor. O sonho do copeiro-mor, que ele ia ser liberto ali da prisão, e do padeiro-mor, que ia ser morto, que ia ser executado. E assim aconteceu. O copeiro-mor foi liberto e voltou a trabalhar para Faraó, e o padeiro-mor também aconteceu o que José revelou no seu sonho, foi executado. E antes do padeiro-mor sair do presídio, ser solto, do copeiro-mor ser solto, José chegou para ele e falou para ele: lembre-se de mim, quando você estiver lá, que você voltar a ser copeiro do Faraó, lembre-se de mim. Só que o tempo foi passando, e o copeiro-mor se esqueceu. Mas o copeiro-mor, ele se esqueceu, não foi porque ele quis, foi porque o Senhor quis. O Senhor assim permitiu que ele se esquecesse. Porque se ele chega lá, naquele momento, que ele foi lá, contratado de novo, para ser copeiro de Faraó, se ele chega lá e diz para Faraó que ele tinha encontrado na prisão, e José tinha revelado o sonho dele, talvez José teria sido chamado e teria virado o padeiro, porque o padeiro tinha morrido. Só que Deus não quis assim. Deus, quando ele tem um propósito, tem uma promessa na sua vida, vai ser do jeito dele, não vai ser do nosso jeito. Nós não podemos passar na frente do Senhor.
O Senhor, nós temos que entregar na mão do Senhor, deixar na mão do Senhor. Quando o Senhor tem uma promessa na nossa vida, nós devemos deixar na mão do Senhor, porque vai acontecer exatamente como o Senhor prometeu e como o Senhor falou. Um certo dia, Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho e chamou a todos ali, os adivinhos ali do palácio para revelar seu sonho, e ninguém conseguiu revelar. E aí o copeiro se lembra de José, se lembrou do que José tinha falado com ele. Aí o copeiro vai até a Faraó e revela a Faraó o que tinha acontecido lá no presídio, que aí sim era a hora de Deus, a hora que Deus marcou, que era o momento certo, era o momento de José ser chamado até o palácio. E aí Faraó manda chamar José até o palácio, e José revela o sonho de Faraó, e Faraó torna José governador de todo o Egito. José se tornou governador de todo o Egito. A promessa foi se cumprida na vida de José, só abaixo de Faraó. José era o primeiro homem, só Faraó era maior que José no Egito. Depois de tudo que José passou, ele se tornou governador. Assim nossa vida, meus irmãos. Nós devemos ficar ligados o tempo todo quando tem uma promessa em nossa vida. Nós não devemos murmurar em um só segundo, porque quando Deus promete, Deus cumpre. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Quando Deus promete, Ele cumpre. Devemos ficar ali, firme no Senhor. Não devemos murmurar em momento nenhum, porque toda prova, em toda provação, nós vamos passar por adversidade. E devemos passar orando, louvando ao Senhor, porque o nome já se diz prova. É prova para ser aprovado. Porque o Senhor, Ele nos testa, Ele nos coloca em prova, para ver se nós somos merecedor daquilo que Ele prometeu. E quando passar a prova, Ele vai te dar aquilo que Ele prometeu. Amém, meus irmãos? Só até aqui. Agradeço pela minha rica oportunidade. Fiquei um pouco ansioso, porque eu estou achando que a documentação está demorando, mas a resposta é no tempo de Deus. Ela vai vir, no tempo certo. Ele tinha me prometido que até essa sexta que passou estaria pronto, mas me deu a resposta. Eu estou esperando. Vamos aguardar no tempo de